E aí galera, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos continuar aí nossos conteúdos sobre industrialização, sobre as indústrias, que a gente já vem estudando isso lá desde o início do ano, né? Então a gente vai caminhar hoje dando prosseguimento aí a mais alguns conteúdos, né? Algumas coisinhas que a gente ainda falta de ver ainda, beleza? A gente já está partindo para uma reta final aí desses conteúdos, lógico, depois virão outros que vão tudo se complementar, né? Na verdade, uma coisa vem complementando a outra, mas a gente já está partindo aí para uma finalização desses assuntos sobre indústrias, beleza? Então a gente viu na última aula a questão sobre os fatores locacionais, né? Quem não viu, assiste de novo. Aquela aula é super importante, até porque aquilo vai vir no assunto de hoje. Então, quando a gente aprende uma coisa, né? Lógico que aquilo vai ser retomado na próxima aula, ou seja, vai fazer algum sentido. Algumas coisas que a gente já viu também, até em sala de aula na época, a gente vai retomar aqui hoje, como a divisão internacional do trabalho. Então as coisas elas vão se complementando, né? No final das contas vai fazer sentido lá na frente, beleza? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os tipos de industrializações. Veja bem, aqui a gente não vai falar sobre os tipos de indústria somente. A gente até vai citar, mas a gente não vai falar sobre os tipos de indústria como a gente falou lá no início da disciplina. O que era uma indústria de bens de consumo, o que era uma indústria de bens de transformação, de bens de capital, não é isso, né? A gente vai estar falando agora dos tipos de industrialização, ou seja, as formas de industrialização. E a gente vai ver que, na verdade, existem três tipos de industrialização. O que vai diferenciar esses três tipos de industrialização? A época, beleza? A questão da matéria-prima e principalmente aqui o nível de desenvolvimento de cada país, beleza? Ou até mesmo a época, né? Já que eu citei aqui, a gente vai ver isso mais para frente. Então, existem basicamente três tipos ou três modelos ou três formas de industrializações, beleza? Quais são? Então a gente vai falar da industrialização clássica, a gente vai falar da industrialização tardia e a industrialização planificada. Então a gente vai entender a clássica, né, como a primeira, a tardia vem propriamente do nome, né? Tarde vem de tardiamente, uma coisa que aconteceu depois da clássica, e a planificada que vem no mesmo momento da clássica, um pouco mais para frente, no século XX. A gente vai ver que quanto à clássica ela vai ser lá do século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, a planificada mais propriamente aí a partir do século XX, mas, né, junto com a tardia propriamente, mas é uma outra questão. Como assim? A gente vai classificar as industrializações, claro que cada um vai ter uma característica, mas resumindo, né, só para resumir, a gente pode dizer que a industrialização clássica ela é característica dos países desenvolvidos, ou seja, dos países ricos. Vão ser os países que vão se industrializar primeiro, tá? Mas não basta saber disso, que a clássica foi a primeira forma de industrialização, que são dos países desenvolvidos. A gente vai entender a característica, como que esses países de industrialização clássica se caracterizam hoje. Como que é a indústria desses países desenvolvidos? Como que é a característica deles? É basicamente isso. A gente vai falar que os países de industrialização tardia são característicos basicamente dos países subdesenvolvidos, dos países pobres. A gente pode encarar aí, colocar o Brasil aí dentro desse pacote de uma industrialização tardia. Mais na frente a gente vai ter uma aula só sobre industrialização brasileira, as características das indústrias aqui do Brasil, mas a gente pode colocar o Brasil já classificando dentro de uma industrialização tardia. E a industrialização planificada a gente vai entender como aquela característica dos países socialistas, aquela da época da União Soviética e alguns outros países que também adotaram o modelo de economia planificada. A gente vai retomar esse conceito quando a gente for falar de economia, de industrialização planificada mais lá na frente, beleza? Então, só para introduzir o assunto, nós temos três tipos de industrialização e a gente vai falar de cada uma delas, beleza? Tudo certo? Então vamos lá. A industrialização clássica, então, como eu acabei de falar, ela é característica aí dos países desenvolvidos, ou seja, são aqueles países que se industrializaram lá na época da primeira Revolução Industrial.
Onde foi? A gente já estudou isso, né? Então uma coisa, como eu disse, uma coisa vai complementando a outra, né? Então são aqueles países que se industrializaram primeiro, principalmente, né, a Inglaterra, que foi o pioneiro na Revolução Industrial. Depois a gente tem os países também da Europa, né, França, Alemanha, a gente tem os Estados Unidos, né, que também se industrializa, vai ser o país mais característico aí da segunda Revolução Industrial, né, mas a gente tem o Japão também. Veja bem, todos esses países têm como característica o que, principalmente? Ser países desenvolvidos. São os países mais ricos, né? São os países mais desenvolvidos, e eles participaram aí dessa primeira industrialização, da segunda industrialização, segunda Revolução Industrial no século XIX, beleza? Então a gente está falando do século XVIII, século XIX, esses países que se industrializaram primeiro. E como que esses países se caracterizam? Qual que é a característica deles hoje? Né? Como que esses países essas indústrias estão atualmente? Então, né, o que interessa para a gente é entender isso, é saber que esses países de industrialização clássica, o momento que eles se industrializaram e como que eles estão hoje. Então, são países, veja bem, que tem uma característica que vai ser de serem grandes importadores de matéria-prima. Então a gente tem que pensar numa questão aqui. Quem são esses países? Né? A gente acabou de falar, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão. Tirando os Estados Unidos, que é um país de território grande, tem até bastante matéria-prima, né? A gente vai falar disso também um pouco nas próximas aulas, da industrialização dos Estados Unidos. Mas se a gente for pensar aqui, Japão tem um território muito pequeno, França, né, tem um território pequeno, se a gente for comparar com os Estados Unidos, com o Brasil, a Alemanha também. Então esses países faltam matéria-prima. Se eles estão industrializando, e a gente estudou isso na aula de fatores locacionais, uma das questões que importa para uma indústria é ter matéria-prima, uma indústria não funciona sem matéria-prima, então eles vão precisar de matéria-prima para suas indústrias. Da onde que vai vir essa matéria-prima? Então, se eles se tornarem grandes importadores de matéria-prima, da onde que está vindo essa matéria-prima? Lá dos países subdesenvolvidos. Né? Então, aqui tem um grande exemplo aqui, né, nesse desenho, que os países europeus, né, isso aqui está representando o quê? O colonialismo. O que foi o colonialismo? Aquele processo de colonização. Então, a gente tem um exemplo da África, né, que foi um continente, né, que foi colonizado basicamente com o objetivo de fornecer matéria-prima para os países da Europa. Então, o grande objetivo da colonização na África foi isso, né, propriamente pós-século XIX, que era ser colonizada para a retirada de matéria-prima e levar para os países desenvolvidos. Depois a gente vai retomar até aquele conceito lá da DIT, né, da Divisão Internacional do Trabalho, que a gente já falou isso. Qual que era o papel dos países subdesenvolvidos? África, América Latina, né? Era de fornecer matéria-prima para os países desenvolvidos, que já tinham suas indústrias. Né? Então, esse processo vai até atrapalhar um pouco o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, né? O processo de industrialização, já que eles estavam aí, né, mais ligados aí a fornecer matéria-prima para esses países desenvolvidos. Beleza? Então, a gente vai relembrar isso aí lá da Divisão Internacional do Trabalho. Então, veja bem, num primeiro momento eles são grandes importadores de matéria-prima e num segundo momento eles passam a ser o quê? Grandes exportadores de produtos industrializados e de tecnologia. Então, completando a Divisão Internacional do Trabalho, importam matéria-prima de países subdesenvolvidos e exportam produtos industrializados para eles. Né? A gente tem essa troca aí, a gente vai falar disso mais para frente. Atualmente, né, uma característica desses países que se industrializaram primeiro é que eles se tornaram aí as grandes sedes, né, os grandes países sede das grandes transnacionais do mundo. Quem são as grandes transnacionais? Né? Eu botei aqui alguns exemplos, mas lógico, tem várias outras. Google, Microsoft, Apple, né? Que são, o que é uma transnacional? A gente falou disso também na última aula. Uma empresa que ela tem uma nacionalidade, então se for ver a Google, nacionalidade dela é dos Estados Unidos, mas agora ela não fica
restrita à sua unidade produtiva nos Estados Unidos, né? Ela tem a sua sede nos Estados Unidos, mas ela tem suas unidades, né, produtivas em outras partes do mundo, se aproveitando dos fatores locacionais que a gente viu na última aula, se aproveitando de uma mão de obra qualificada, se aproveitando de matéria-prima, de mão de obra, né? Então, de energia. Então, tem várias questões que vai fazer com que ela se descentralize do seu país original e vá para outros, né? Então, isso é uma transnacional. E outra questão também, né? Esses países desenvolvidos, esses países de industrialização clássica, eles são os principais precursores, né, de novas tecnologias e inovações no campo produtivo. Então, a maioria das novas tecnologias, principalmente no campo tecnológico, vai sair de quem? Dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos são os maiores produtores de tecnologia, né? Então, uma das coisas que vai diferenciar também a industrialização clássica da industrialização tardia são os tipos de indústria. A gente vai ver que os países que se industrializaram primeiro, os países que têm industrialização clássica, são os países desenvolvidos e suas indústrias vão estar mais focadas no campo tecnológico, né? São indústrias de maior valor agregado, produzem mais tecnologia, enquanto que a industrialização tardia a gente vai ver que é basicamente uma outra forma de indústria, beleza? Já que esses países desenvolvidos são grandes produtores de tecnologia e os grandes não só produzem tecnologia, mas como produzem novas tecnologias, vai surgir um conceito importante, né, que é uma questão espacial também, que envolve a questão do espaço, que é a formação do que a gente vai chamar de tecnopolos, beleza? E o que seria um tecnopolo? Que é um centro tecnológico onde estão reunidas diversas empresas, tanto de pesquisa quanto de desenvolvimento. Como assim? Então é uma área geográfica, um espaço geográfico, uma área onde você vai ter concentrados no mesmo espaço, próximos no mesmo espaço, numa cidade, por exemplo, tanto centros de pesquisa quanto centros de desenvolvimento. Então você imagina a fábrica, a produção e o centro de pesquisa próximos ali dos outros, principalmente no campo tecnológico, né? Em áreas aí de alta tecnologia, beleza? Que vai fazer com que a gente tenha o quê? O estudo, a ciência ali, pesquisando a questão da tecnologia e logo próximo ali para facilitar o deslocamento, facilitar até mesmo minimizar o custo com o transporte, você tem um centro de desenvolvimento ali próximo e a unidade fabricante ali próximo. E aí você vai fazer daquele espaço ali o que a gente vai chamar de tecnopolo, um centro, tanto de pesquisa quanto de produção, principalmente de tecnologia. Aonde estão os maiores tecnopolos do mundo? Se a gente for olhar aqui no mapa e traçar uma linha aqui, ó, a gente vai ver que basicamente a maioria dos tecnopolos estão nos países do norte, que é uma classificação que a gente faz referindo aos países desenvolvidos. Grande parte dos tecnopolos, então, estão nos países desenvolvidos, nos países ricos. A gente chama a atenção aqui para os Estados Unidos, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? Alguns na Europa, beleza? No Japão, né? Coreia do Sul, são os países de tecnologia. Aí você vai olhar no mapa e vai falar, pô, mas tem tecnopolo no Brasil? Tem, né? No Brasil a gente pode citar duas cidades aí, que são as maiores características aí de tecnologia, né? Que é Campinas, principalmente, São José dos Campos, também como grande aí tecnopolos brasileiros. Lógico, né? Não dá pra gente comparar um tecnopolo dos Estados Unidos, lá, Vale do Silício, por exemplo, com tecnopolos brasileiros. Mas são importantes, beleza, galera? A gente vai falar deles também numa próxima aula que a gente for falar de industrialização brasileira. Show de bola? Vamos falar da industrialização clássica agora, né? Da industrialização tardia agora, né? Industrialização basicamente dos países subdesenvolvidos. Então a industrialização tardia, ou conhecida também como industrialização periférica, é característica aí dos países subdesenvolvidos ou emergentes. Lembrando que emergente é um conjunto de países dentro dos países subdesenvolvidos. Veja bem, eles continuam sendo subdesenvolvidos,
mas que tem um certo tipo de desenvolvimento, né? Tem um desenvolvimento maior. Não tem como a gente jogar no mesmo pacote ali todos os países subdesenvolvidos. Tem como a gente comparar um Brasil, né, que é um país emergente, com Angola, Moçambique, lá na África, que são subdesenvolvidos, né? Quem são os países emergentes? China, Brasil, né, Índia. São países que têm até uma certa relevância econômica no mundo, mas socialmente não são países tão desenvolvidos, né? Tem baixos indicadores socioeconômicos, tem algumas características de países subdesenvolvidos também, né? Não é porque tem alguma economia boa, a gente vai ver China e Índia como aí uma das maiores economias do mundo, hoje a China com o maior PIB, Índia com o terceiro, mas não chega a ser um país desenvolvido, tá? Até porque a sua industrialização é esse tipo aí, tá? Industrialização tardia. Se industrializaram o quê? Basicamente aí pós século XX, tá? A partir de 1950 para frente, principalmente, né? E estava ligado basicamente a quê? Por que pós século XX? O que teve no século XX? Principalmente aí, ó, se a gente for pegar aqui segunda metade do século XX, que vai fazer com que esses países se industrializem. Pense aí, século XX, metade do século XX, faz a gente pensar logo em quê? Segunda Guerra Mundial. E será que é isso? Claro que é. O que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com isso? Veja bem, a gente tem que diferenciar aqui e pensar em algumas questões. Não quer dizer, tá, que todas as indústrias desses países surgiram pós Segunda Guerra Mundial. Porque senão você vai dar um grito aí, apesar de que eu não vou ouvir, mas você vai dar um grito aí e vai falar. Mas, Hermes, indústrias próximas da gente aqui em Nova Friburgo, por exemplo, surgiram muito antes da Segunda Guerra Mundial. Você pega lá uma indústria igual a gente tem ali, né, a AGA, que é a indústria de fechadura, ela foi antes da Segunda Guerra Mundial. A Julius Arp, né, que era fábrica de renda em Nova Friburgo, precisa nem ir longe não. Fábricas aqui em Friburgo foram antes da Segunda Guerra Mundial. Então você está me falando agora que as indústrias no Brasil, de todos os países, surgiram pós Segunda Guerra? Está errado. Veja bem, a gente tem, né, algumas características que a gente tem que ficar ligado aí. Não estou dizendo que todas as indústrias dos países de industrialização tardia, né, se industrializaram todas pós Segunda Guerra Mundial. Não, né? Alguns países já vinham sim tendo algumas indústrias, tá? Algumas indústrias já antes da Segunda Guerra, beleza? Até já no próprio final do século XIX, 1800 e pouco, você já tinha as indústrias no Brasil já, né? E alguns países subdesenvolvidos sim. Mas esse boom da industrialização, esse grande desenvolvimento da industrialização, ela vai surgir sim pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então, quando a gente fala que a industrialização tardia se caracteriza principalmente pós segunda metade do século XX, é a grande expansão, né? A grande industrialização. E ela vai ter algumas características. E o que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com isso? Vamos pensar, isso aqui ficou conhecido como substituição de importações. Então, até essa época aí, né, a gente falou primeiro dos países que se industrializaram primeiro, então Estados Unidos, né, os países da Europa, Japão, os países mais ricos já tinham suas indústrias. E a gente falou que lá na Divisão Internacional do Trabalho, como que era a relação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Os países subdesenvolvidos enviavam matéria-prima, não era isso? E recebia de volta que os produtos industrializados. Então, os produtos industrializados dos países subdesenvolvidos, estão fazendo aqui na África, mas a gente pode ter como todos esses vermelhinhos aí que são subdesenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos eram dependentes de produtos industrializados desses países, né? Até porque tinha poucas indústrias, não produzia tudo que precisava. Então, o que você precisava de produto industrializado, você comprava, você importava, né, desses países que já tinham indústria. Só que você pensa, existia uma guerra na metade do século XX. Quem é que estava envolvido na Segunda Guerra Mundial, né? Quase todo mundo, logicamente, né? Já que era uma guerra mundial. Mas os principais atores aqui, Estados Unidos, principalmente os países na Europa, até porque a guerra era na Europa, o palco foi a Europa. Você tinha o Japão envolvido na Segunda Guerra Mundial, que sai muito quebrado, né?
Que eram os países aí que tinham as maiores indústrias. E as indústrias desses países, na Segunda Guerra Mundial, também, apesar desses países estarem aí, né, quebrados pela guerra, mais focados na guerra, as indústrias desses países estavam focadas em produzir equipamentos bélicos, ou seja, equipamentos para guerra. Então, se eles estavam produzindo equipamentos para guerra, eles estavam vivendo um momento de guerra, como que ficou, né, os países subdesenvolvidos que precisavam dos produtos? Eles tiveram então que se industrializar. Eles tiveram então que fazer uma política de substituição de importações, ou seja, o que a gente importa, a gente vai ter que começar a produzir. Então a gente vai ser forçado a se industrializar, né? Então você começa um processo em que os países vão começar a criar suas próprias indústrias para substituir os produtos que eles importavam, para começar a produzir os produtos que até então eles importavam. Então esse é um primeiro momento, né, de substituição de importações por esses países, beleza? A gente vai ter aqui as indústrias aí do Brasil da Era Vargas, né? A gente vai ver isso propriamente nas próximas aulas, beleza? Mas não é só isso não, tem outras características também da industrialização tardia e das industrializações dos países subdesenvolvidos. Num segundo momento, a gente vai ter a atuação principalmente de quem aqui? Das indústrias estrangeiras, né? E que a gente vai chamar basicamente aqui como as grandes transnacionais. Então, esses países subdesenvolvidos, eles vão se industrializar, mas muitas vezes pautados nas indústrias que não são nacionais, que não são deles. São indústrias de fora, as transnacionais, que vão para esses países subdesenvolvidos, né? Então, alguns autores nem falam que esses países se industrializaram, mas sim que eles foram industrializados. Ou seja, eles receberam indústrias de fora e por isso tem indústrias, né? Não que esses países tiveram capital próprio para construir suas próprias indústrias. Lembrando, por que a primeira revolução industrial ela aconteceu lá na Inglaterra? Porque a Inglaterra ela tinha capital. Então, para ter uma indústria, você precisa de capital, né? Para comprar máquina, para comprar o terreno, para uma série de fatores. Então, para um país subdesenvolvido se industrializar, antes de tudo ele precisa ter capital para construir suas indústrias. Se esses países subdesenvolvidos, explorados, passaram por colonização de exploração, né, sempre forneceram matéria-prima que numa divisão internacional do trabalho tem menos valor do que um produto industrializado. Então você tem uma série de fatores da onde que viria o capital para esses países se industrializar. Então a gente vai ter grande parte desses países com déficit de capital, ou seja, pouco capital, mas se industrializando por receber indústrias de fora, indústrias transnacionais que vão ter sede lá nos desenvolvidos, mas que vão colocar suas unidades produtivas nos países subdesenvolvidos. Daí você vai ter a China recebendo muita indústria, você tem o Brasil recebendo indústria e outros países recebendo indústria dos países desenvolvidos, beleza? Não quer dizer que esses países subdesenvolvidos, Brasil, Índia, China, Argentina, México, não produzam tecnologia. Não quer dizer, né? Mas o que a gente vai ter vai ser um atraso tecnológico, né? Então a gente está atrasado tecnologicamente. O Brasil produz tecnologia, mas não é uma tecnologia de ponta. Não tem como comparar a tecnologia dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, com o Brasil, os países emergentes, né? Produz tecnologia, mas é uma tecnologia menos avançada ou até uma tecnologia voltada para outros campos. O Brasil é um dos líderes mundiais aí em pesquisa tecnológica, por exemplo, para o campo, né? Para as questões do campo, para as questões agrárias, desenvolvimento de semente, né? A gente tem a Embrapa no Brasil aí, que é uma empresa muito boa, né? Que produz sementes. Então, as pesquisas tecnológicas do Brasil mais voltadas até para o campo. Tem tecnológico também? Tem também, né? O Brasil também desenvolve tecnologia, mas a gente tem um pouco de atraso em relação aos países desenvolvidos, beleza? Então a gente também nunca pode generalizar, nunca pode imaginar que os países
desenvolvidos é que possuem toda a tecnologia, que os países subdesenvolvidos não possuem nada. Não é isso, né? A gente não pode ser radical, mas entender que há um certo atraso de desenvolvimento. Até porque, galera, vamos pensar aqui, né? A gente está falando de um grupo de países que se desenvolveram, tá se desenvolvendo na sua indústria desde lá do século XVIII, né? 1800 alguma coisa, 1700 alguma coisa, com países que começaram a se industrializar aí muitos pós-século XX. Então a gente tem 200 anos, pelo menos, de diferença. Isso faz muita diferença. Esse é o atraso, né? Você está uns 200 anos atrás aí, né? Se for pensar assim nessa questão cronológica. Então isso faz diferença, beleza? São países então que têm atraso tecnológico e dependência tecnológica. Da onde que vem as nossas grandes tecnologias? De países desenvolvidos, né? Então a gente depende ainda muito desses países, a gente continua dependendo. Então a gente vai ver ali na DIT, né, quando a gente for falar mais para frente, que vai resumir isso tudo aí, o que a gente está falando. Outra característica dos países de industrialização tardia é que isso vai refletir no seu espaço físico, né? Por quê? Isso vai influenciar diretamente na urbanização. Quando a gente fala de urbanização, eu sempre falo, urbanização e industrialização está casada ali, né? É um casalzinho, uma coisa puxa a outra. Se a gente for lembrar, foi a indústria que causou grande migração, né, de êxodo rural, pessoas do campo para a cidade. Foi a urbanização que atraiu as pessoas, né, para a cidade ali, para o desenvolvimento da cidade. Então, como a industrialização acontece pós-século XX, a urbanização também. E a urbanização rápida, mal planejada, isso tudo que a gente já falou quando a gente estudou urbanização, né? Então, essas cidades que vão se urbanizar a partir do século XX, que vão se industrializar após o século XX, né, uma urbanização que a gente vai chamar de acelerada, né, ela vai causar muitos problemas no espaço. Problemas de quê? Principalmente, né, nas questões sociais, como o surgimento de favelas, né, moradias precárias e alguns outros problemas urbanos, né, então que a gente pode citar aí o trânsito dessas cidades, que não cresceram muito rápido, sem planejamento, não planejaram que iria crescer um número grande de habitantes, que não ia ter estrada para todo mundo. Então a gente tem as grandes cidades, dois países subdesenvolvidos com muito trânsito. Pega a Índia para ver, né? Você vai falar, lógico, a Índia tem 1 bilhão de habitantes, né? Mas tem um trânsito totalmente caótico. O Brasil tem um trânsito caótico, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Outras questões que vai envolver esses países, né, subdesenvolvidos são habitações muito precárias, Rio de Janeiro, né, São Paulo, com grandes números aí de favelas, de comunidades, porque as cidades elas não conseguiram comportar todo mundo, né, que migrou para a cidade, ou devido ao seu rápido crescimento aí, né, galera? Então é uma característica aí de países subdesenvolvidos, essa industrialização tarde, né, pós-século XX, e tudo que a gente falou aí na aula aí. Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês perguntam, deixa aí uma perguntinha aí que a gente vai respondendo. Vamos falar do último tipo de industrialização aí, que é a industrialização planificada, né? Então, planificada, basicamente dos países que adotaram aí o modelo socialista aí durante o século XX. Lembrando, né, a época da Guerra Fria, países capitalistas, países socialistas, alguns adotaram o socialismo, outros capitalismo. E a gente tinha como característica dos países socialistas adotar o que a gente chama de economia planificada. Que era o que isso, né? Países que adotavam um plano de governo, né? Um plano. Quem que estabelecia esse plano? O Estado, né? Ou seja, o governo, né? Tudo era baseado aí no Estado, no governo. Ele que era o agente econômico, que comandava as fábricas, ele que comandava o salário, ele comandava tudo. Então ele estabelecia um plano. Então essas indústrias, tudo que ela fabricava, não era baseado aí na lei da oferta e procura, por exemplo, como é no capitalismo. Que se tem muita demanda, você fabrica, né? Se a gente for pensar lá no toyotismo, que a gente já falou isso, né? Lembra lá do toyotismo, lá das primeiras aulas? Que era uma produção sob demanda, né? Se houvesse muito pedido, você fabricava mais, se houvesse menos, você fabricava menos, para evitar aí o acúmulo de... como é que se diz? O acúmulo de estoque, né? Não era isso.
né? A economia planificada, ela já tinha um plano, ela já sabia quanto que ia produzir. Só que quem definia isso era o Estado, não era o mercado. Né? O que diferencia a economia de mercado pela economia planificada é isso. O mercado, nas indústrias capitalistas, é o que vai demandar, né? Vai comandar ali a demanda, os preços das coisas. Né? Se você tem muito produto e pouca procura, o preço cai. Agora, se você tem pouco produto e muita procura, o preço sobe. Isso é economia de mercado. Isso não funciona na industrialização planificada, na economia planificada. A economia planificada, o próprio nome já diz, ela vai seguir um plano do governo que vai comandar tanto o preço dos produtos quanto o salário dos trabalhadores. Então, se você for um trabalhador ultra especialista numa área que no capitalismo você vai ser super valorizado por isso, você é um único engenheiro de uma área sinistrona que você vai ser super valorizado porque só tem você no mundo que faz isso. Na economia planificada, quem define o preço do salário seria lá o Estado, né? Então o Estado comanda o que vai produzir, quanto que vai ser o preço, quanto que vai pagar os trabalhadores, o Estado vai produzir tudo, né? Daí alguns países socialistas, a grande parte, terem virado ditadura, né? Devido a esse grande poder do Estado, beleza? Outra característica desses países, né, de economia planificada, da industrialização planificada, ter focado basicamente numa indústria de base, tá? O que é a indústria de base? Aí a gente pode citar siderúrgica, pode citar metalúrgica, né? Que são indústrias pesadas, também conhecidas como indústrias pesadas, ou seja, não focaram nas indústrias de bens de consumo, né? Focaram numa indústria de base e propriamente numa indústria bélica, já que nessa época de Guerra Fria, essa época de socialismo, a gente passava por uma Guerra Fria, esses países patrocinavam aí muitos conflitos em outros países, então a indústria bélica era muito forte. Você tinha a questão da corrida armamentista lá na época da Guerra Fria. Então, essas indústrias. Só que veja bem, esse também é um dos grandes motivos aí para a falência do socialismo, né? Você tem o capitalismo lá, suas indústrias produzindo bens de consumo, automóveis, vários produtos de itens de cozinha. Então você imagina aí batedeira, liquidificador, enceradeira, né? Televisores, essas paradas aí que todo mundo gosta de consumir. E os produtos lá da indústria planificada produzindo indústria de guerra, produtos, né, de indústria pesada. Então lembra que isso levou a população a criar uma revolta, né? Não gostaram muito, até porque faltava itens básicos para eles, porque não produzia itens pesados, né? E produtos de primeira necessidade, que são os produtos de bens de consumo, quem produzia eram os países capitalistas. Então os países socialistas, como focaram muito nisso, provocaram até aí uma certa revolta da população que levou um pouco aí que levou a questão da falência aí do modelo, né? Mais lá na frente, lá no final do século XX já. Beleza? Então é uma característica das indústrias planificadas. Outra característica, a inexistência de concorrência, porque você só tinha uma indústria que era comandada pelo Estado, então você não tinha concorrência. Isso evita com que essas empresas, quando você não tem concorrência, que você melhore o seu serviço. Né? Eu já expliquei isso muitas vezes em sala de aula, que isso aconteceu, por exemplo, com a telefonia no Brasil. A gente vai ver mais pra frente também, tá? Mas, por exemplo, se a gente for pegar na época que a telefonia no Brasil era estatal, ela era cara demais, ela não era tão de boa qualidade, né? E quando você tem a privatização, ou seja, quando você tem mais indústrias de telefonia, né? A gente pode citar 4 aí hoje: Vivo, TIM, Claro, né? Oi. Você tem o quê? Concorrência entre essas empresas, procurando o quê? Melhorar o serviço. Por que elas buscam o tempo todo melhorar o serviço? Porque se uma empresa estiver ruim, você muda. Né? Se uma empresa não está te agradando, você troca de empresa, você troca, né? Porque você tem concorrência. Agora, quando não tem concorrência, aquela empresa, por que ela vai melhorar? Você vai trocar por quem? Você não tem por quem trocar, então ela não muda, né, o seu serviço. Então essa falta de concorrência lá das indústrias da União Soviética, dos países que eram
socialistas ali do leste europeu, também vai atrasar a tecnologia, né, dessas empresas. Só que, né, como a gente já viu, o modelo socialista, ele não foi para frente, né? Ele, basicamente, quando a Guerra Fria acaba, você tem uma mudança desses países de economia planificada para economia de mercado. Você tem o fim da União Soviética, você tem o fim das ex-União Soviética ali, né? Vai ser o leste europeu, alguns países da Ásia que vão deixar de ser socialistas para se tornar capitalistas. Então essas indústrias que eram, né, do governo, que eram estatais, elas vão ser o quê? Vão ser privatizadas, né? E elas muitas vezes vão ter que se adaptar aí com muito custo ao modelo capitalista. Então são empresas que atualmente estão num processo ainda, né, de modernização, porque elas tiveram que mudar toda a sua estratégia, toda a sua forma de produção, que era planificada agora para um modelo de economia de mercado, uma economia capitalista. Então são atrasados, né, galera? Não tem como a gente comparar uma indústria que começou lá no século XVIII de uma forma com indústrias aí que pós-século XX ainda está, né, correndo atrás desse atraso aí. Então são indústrias que têm outras características. Beleza? Mas esse tipo de industrialização onde o governo comandava tudo, a gente vai ter características principalmente dessa época aí, lá do século XX. Beleza? Para finalizar a aula, vamos relembrar então alguns conceitos que a gente já falou e a gente viu aqui na aula, para a gente relembrar aqui a questão lá da divisão internacional do trabalho, tirando a indústria planificada, que era a característica das indústrias dos países socialistas, a gente vai ter aqui a relação de países subdesenvolvidos com os desenvolvidos. E aí vai resumir o que a gente viu na aula, né? Então vamos lembrar aqui, num primeiro momento, você tem os países subdesenvolvidos apenas importando matéria-prima para os países desenvolvidos, né? Então eles exportam matéria-prima para os países desenvolvidos. E os países desenvolvidos vão ser responsáveis por jogar aqui seus produtos industrializados para os países subdesenvolvidos. Então a gente vai pensar aqui, a elite clássica, basicamente ali quando estava ocorrendo a industrialização clássica, né? Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, onde os países subdesenvolvidos não tinham suas indústrias ainda e focavam apenas na extração de matéria-prima ou de produtos agrícolas, né? E mandava lá para os países desenvolvidos. Então, na DIT, os países subdesenvolvidos estão atrasados exatamente porque, né, sempre focaram aí na extração de matéria-prima, de produtos agrícolas e mandar para os países desenvolvidos, quando os países desenvolvidos já estavam industrializados. E no segundo momento, o que a gente tem? A gente tem os países desenvolvidos que já continuam industrializados, né? Continuam, só que suas indústrias agora vão estar focadas aí na produção de alta tecnologia, enquanto que os países subdesenvolvidos agora eles já são industrializados. Só que a gente já viu uma indústria basicamente o quê? De baixa tecnologia. Então, vai falar, o Brasil tem indústria? Tem, mas todas as indústrias do Brasil são ruins? Não, o Brasil tem indústrias excelentes, muito boas. Só que se a gente for analisar por questão tecnológica, qual que é basicamente as indústrias brasileiras? São no campo agrícola, tá? São no campo de produtos que não são de alta tecnologia, né? Porque quem são os grandes produtores de alta tecnologia? Os países desenvolvidos. Então, os países subdesenvolvidos já possuem indústria. Muitas vezes essas indústrias são o quê? Transnacionais, são indústrias de fora, né? Que estão nesses países subdesenvolvidos, que também vão produzir produtos industrializados e que vão exportar também, tá? Até para os países desenvolvidos. Tá? Então a gente já viu alguns exemplos, né? Quem produz tênis no mundo? China, né? A gente já viu, o Brasil produz tênis. É alta tecnologia um tênis? Não, né? Mas os países subdesenvolvidos produzem. Um tênis produzido por quem? A Nike. A Nike é o quê? Transnacional, né? Só que a Nike, ela produz tênis num país subdesenvolvido, mas a Nike exporta lá para os Estados Unidos. O tênis volta para lá. Né? Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, está produzindo o que? Alta tecnologia, né? Está focado lá.
E a alta tecnologia, ela vai para onde depois? Né? A gente compra, os países subdesenvolvidos vão comprar esses países desenvolvidos. Deu para entender, galera? Tá confuso, tá tranquilo? Deu para entender isso aí? É basicamente o que a gente já vem estudando aí ao longo das aulas. Nas próximas aulas a gente vai falar agora mais propriamente dos países dessa industrialização clássica, dos países desenvolvidos. Depois a gente vai falar dos países subdesenvolvidos e também da industrialização brasileira, que está faltando aí. São os últimos temas para a gente encerrar esse assunto e mudar, né? Mudar o assunto e continuar caminhando aí nesse ano super atípico online, onde vocês estudam em casa, eu dou aula aqui falando sozinho o tempo todo, muito diferente, sentindo a falta danada da sala de aula, a falta de vocês, mas é o que a gente tem no momento, né, galera? Tudo certo? Um grande beijo, fique com Deus, até a próxima aula aí, beleza?